Olá, que bom que você acessou esse link. Seja muito bem-vindo. Você que faz parte do nosso espaço de vida na cidade de Jaguariúna, no campo de Amparo, ou tem feito nesse espaço online, nesse campo, seja muito bem-vindo também. E talvez você que esteja pela primeira vez acessando esse link, participando desse encontro, você também é muito bem-vindo. Esse é o Espaço de Vida, nossa comunidade. E nós queremos começar esse encontro aqui orando ao Senhor. Para que a gente possa ter esse momento, um momento especial, um momento onde você possa concentrar a sua mente, o seu coração, a sua vida, e a gente possa juntos aqui refletir sobre a palavra de Deus e sair transformados. A gente crê que esse é um culto, onde a gente presta adoração ao Senhor juntos, em comunidade. E eu queria te convidar nesse momento para que a gente possa orar, para que a gente possa desligar um pouco das coisas ao nosso redor e concentrar naquilo que é mais importante. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, obrigado a Deus pela oportunidade que a gente tem de estar aqui neste momento, neste lugar, ó Pai. Sabemos que o Seu Evangelho, que a Sua Palavra, que a presença do Senhor transcende o tempo, transcende o espaço, transcende lugares, distância. Por isso nós cremos, ó Pai, que estamos aqui reunidos, juntos, como comunidade, como um só povo, para Te adorar, para Te bendizer, para dizer e reconhecer o quanto o Senhor é grande, para ser transformados pela Sua presença, pelo Seu amor, pela Sua palavra, Deus. Que em nome de Jesus, corações sejam curados, nossas vidas possam ser restauradas, para que a gente possa, através desse instante, deste momento, desta palavra, dessas canções, ter o nosso coração renovado diante de tudo que nós temos vivido, ó Pai. É assim que nós cremos, ó Deus, em nome de Jesus, e que o Senhor possa se fazer presente, ó Deus, em cada casa, em cada coração, nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Eu quero cantar uma canção com você que fala sobre isso, uma canção que diz sobre a presença de Deus estar no mais profundo vale ou no mais altos céus. Ele está presente. Possa ficar tão longe, que não possa ser visto assim. Os teus olhos estão em todo lugar, aonde quer que se vá, onde quer que se vá. Se eu fizer eu armar a minha cama entre os mortos, e os teus olhos vão estar, eu sei, em todo lugar.
Santo, Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno e excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Deus soberano e excelso Eu queria ler um texto com você da palavra de Deus que está em Lamentações, capítulo 3, alguns versículos 47, 49, 54, 59. E o texto diz: sofremos terror e ciladas, ruína e destruição. Rios de lágrimas correm dos meus olhos porque o meu povo foi destruído. Os meus olhos choram sem parar, sem nenhum descanso. As águas me encobriram a cabeça e cheguei a pensar que o fim de tudo tinha chegado. Clamei pelo teu nome, Senhor. Das profundezas da cova ouviste o meu clamor.
Não feche teus ouvidos aos meus gritos de socorro. Tu te aproximastes quando a ti clamei e disseste: não tenha medo. Senhor, tu assumiste a minha causa e redimiste a minha vida. Tu tens visto, Senhor, o mal que me tem sido feito. Toma o teu cargo a minha causa. Eu acho que esse texto de Lamentações revela muitos dos sentimentos que podem estar aflorados em nosso coração neste momento. Por isso eu queria te convidar para orar junto conosco nessa hora. Um momento de intercessão, onde a gente possa clamar pelo socorro de Deus diante desse momento difícil que vivemos em relação à pandemia do coronavírus. Vamos orar? Senhor Jesus, nós clamamos a Ti neste momento, Pai, como esse texto diz. Parece que as águas cobriram os nossos corpos. Parece que nós estamos cobertos ao ponto de se afogar. Parece que as situações nos aprisionaram de uma tal forma que nos sentimos encurralados, sem saída. Não sabemos os passos que podemos dar em relação à nossa vida. Não sabemos como agir. Medo diante da doença, medo diante da economia, medo diante da política. E cada dia que passa, notícias e mais notícias difíceis, ruins, tomam conta da nossa vida, dos nossos olhos. E como esse profeta ora, Deus, é assim que nós nos sentimos, em ruínas. O nosso povo foi destruído. A nossa vida, o nosso cotidiano, aquilo que me sustentava, aquilo que talvez era a razão de viver, o trabalho, a família, tantas coisas que estavam ao nosso redor no dia a dia, e de repente nós nos sentimos sem nada, sem os amigos, sem as festas, sem os momentos de alegria. Mas como esse profeta clama, ó Deus, nós declaramos: o Senhor é a nossa esperança. Talvez, ó Deus, todo esse momento difícil serve para nós olharmos para as nossas vidas e reconhecer o quanto precisamos do Senhor. O quanto, ó Deus, precisamos de algo mais valoroso do que simplesmente os bens dessa terra, do que o nosso trabalho, do que os momentos de prazer. Hoje, ó Deus, nós reconhecemos que tudo isso é tão pouco e que nós precisamos, ó Pai, do Senhor. Por isso clamamos: Jesus, vem com sua misericórdia sobre nós. Vem com sua misericórdia sobre nós, e que possamos reconhecer a tua grandeza, a tua soberania diante desse momento difícil, ó Pai. E traga paz aos corações. Nós precisamos de paz. Nós precisamos, Senhor, de estabilidade, de poder saber os passos que precisamos dar diante da nossa vida. Nos ajuda, Deus. Nos dê direção para caminhar. Em nome de Jesus, cuida dessas famílias, ó Deus, destruídas. Cuida desses corações que estão em luto neste momento. Luto pelo Covid, luto por outras doenças, mas que estão com seus corações dilacerados, ó Pai. Que esse meu irmão e essa minha irmã sinta neste momento a sua misericórdia alcançando, o seu consolo, o seu amor, o seu abraço estendido. Em nome de Jesus. E que o Senhor nos ajude a passar, ó Deus, por esses instantes, por esses momentos difíceis. Amém. Amém. Do que você tem medo? O que faz você perder o sono? O que deixa você
desestabilizado ao ponto de questionar sua fé, questionar a bondade de Deus, o amor de Deus para com sua vida, para com sua família. Do que você tem medo? Todos nós temos medos e isso é algo normal. Isso não é necessariamente um problema. Nossos medos revelam nossas limitações e os nossos medos garantem a nossa sobrevivência. Isso é fato. No entanto, a gente vive dias complicados, dias difíceis, e em dias difíceis, eu e você precisamos nos posicionar para salvar a nossa vida, para salvar nossa família, para salvar a nossa sanidade mental. Nós precisamos nos posicionar. E em dias assim, nós precisamos de coragem. Você não precisa de uma casa maior. Em dias difíceis, como a gente tem vivido, contexto de pandemia, contexto de Covid-19, de questionamentos, incertezas econômicas e políticas, você não precisa de uma casa maior. Você não precisa de mais um carro. Você não precisa de um emprego que satisfaça mais o seu ego. Você precisa de coragem. Eu e você precisamos de coragem. Essa temática da nossa mensagem hoje, o tema dessa mensagem é encontro de encorajamento. Eu e você, nós precisamos de momentos na nossa vida, na nossa história, onde nós optamos por desenvolver, por receber de Deus um encorajamento a partir de um encontro com Ele. Talvez isso já aconteceu com você em um momento ímpar da sua história, onde você viveu momentos complicados, momentos difíceis, e onde você recebeu da parte de Deus um encorajamento que fez com que você superasse aquela situação. Talvez esse encontro de encorajamento esteja acontecendo agora, nesse momento histórico que a gente vive. Fato é que todos nós, eu e você, nós precisamos desse encontro de encorajamento. A nossa meditação, a nossa reflexão hoje tem como base o contido no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículos 23 a 31. E antes de eu entrar no texto propriamente dito, eu gostaria de contextualizar você. Você que já conhece a palavra de Deus, tem afinidade, costuma ler a Bíblia, a sabedoria bíblica, você sabe que o livro de Atos é o livro dos Atos dos Apóstolos após a morte e ressurreição de Jesus. Jesus ele sobe aos céus e então se dá um momento onde os discípulos, onde os apóstolos, onde a igreja começa a se construir de uma maneira muito forte no primeiro século. E no capítulo 4 em diante nós temos um acontecimento de encorajamento para os apóstolos e para os discípulos de Jesus. Mas antes, o contexto que se mostra para esses apóstolos, para os discípulos e discípulas de Jesus, naquele contexto, é um contexto de ameaças, um contexto de desencorajamento, de desesperança, um contexto de dificuldades, de frustrações, de grandes e terríveis ameaças com risco de morte. No capítulo 3 de Atos, versículos 1 a 10, essa perícope conta para a gente a respeito da cura de um mendigo aleijado. Pedro e João, eles estão passando e um mendigo pede para eles esmolas. Pedro diz para o mendigo, olhe para nós. Enquanto o homem olha, esperando receber alguma coisa, Pedro diz, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. A partir desse momento, aquele mendigo aleijado se levanta, e as pessoas ficam maravilhadas em ver o que Deus fez na vida desse ex-aleijado, a partir de Pedro e de João. Ato contínuo, no versículo 11 até o versículo 26, o texto conta para a gente, Lucas, que está relatando aqui no livro de Atos, conta para a gente a respeito da pregação de Pedro no templo. Pedro, diante do acontecido, da cura do mendigo aleijado, Pedro
começa então a pregar, ele começa a falar a respeito de Jesus desde a história da humanidade, como que tudo se cumpre em Jesus, como as palavras da Torá, da lei, do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, como as palavras dos profetas, como tudo se cumpre em Jesus. E depois dessa pregação, aproximadamente 5.000 pessoas se convertem, aproximadamente 5.000 pessoas creem em Jesus. Ok, muita coisa boa acontecendo. Um ex-aleijado, curado e super feliz, uma alegria contagiante de alguém que teve a sua história transformada. Uma pregação fantástica de Pedro, histórica, onde milhares de pessoas passam a crer em Jesus como o autor e consumador de sua fé. Mas a partir do capítulo 4, verso 1 a 21, o texto fala para a gente que Pedro e João, eles são levados ao sinédrio, para uma espécie de julgamento. Naquele momento, os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus, esses três grupos de pessoas representados, os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus, eles ficam incomodados. Não com Pedro e com João, especificamente, mas eles ficam incomodados porque eles diziam que por causa da mensagem deles, da proclamação em Jesus, a partir de Jesus, eles criam na ressurreição dos mortos. E isso desagradou tanto essas pessoas, que eles passaram a perseguir a Pedro e a João. Já era noite naquele contexto, e Pedro e João passam a noite presos. Após passar a noite presos, como eles não tinham motivos para incriminar Pedro e João, e a multidão estava querendo que eles fossem soltos, afinal de contas, a partir deles, Deus tinha feito um grande milagre. Então eles são soltos, mas as autoridades dizem para eles: olha, vocês não devem mais falar desse Jesus, dessa ressurreição dos mortos. Falar de Jesus e da ressurreição, para eles, era falar que o reino chegou. Era falar que o reino de Deus prometido, a partir da chegada do Messias, tinha chegado, de fato. Mas como eles não acreditavam nisso, eles diziam: parem de espalhar essas notícias que não são verdadeiras. Mas Pedro e João dizem que não vão se calar. Eles dizem: a gente não pode deixar de falar daquilo que a gente tem visto e ouvido. Diante disso, dessa coragem deles, no versículo 21, o texto diz para a gente que eles sofrem grandes ameaças. Eles são soltos, eles são liberados depois de sofrerem ameaças. Provavelmente essas ameaças não foram muito gentis, amorosas, educadas. Provavelmente essas ameaças foram muito pesadas. Olha, se vocês continuarem falando desse cara, desse tal de Jesus, a gente vai atrás de vocês. Nós sabemos onde vocês moram, nós sabemos onde suas esposas trabalham, nós sabemos onde seus filhos estudam, e nós vamos atrás de vocês e não vai sobrar ninguém. Nesse contexto de ameaça, nesse contexto de milagres acontecendo, mas de ameaças reais. Ameaças reais. Se você olhar para a história do cristianismo, para livros do 1º, 2º século, historiadores, você vai descobrir, por exemplo, a respeito de Pedro e de João, que Pedro, ele teve a sua morte, historicamente a morte de Pedro é entendida como ele tendo sido crucificado, assim como Jesus, na cidade de Roma, mas de ponta cabeça, porque ele disse que ele não era digno de ser crucificado assim como seu mestre. O apóstolo João, ele foi o único dos apóstolos que não teve uma morte trágica, mas ele foi exilado na ilha de Patmos e teve um desfecho super triste na sua história. Era um contexto de perseguição real. As ameaças eram reais. Neste contexto, entra o texto que eu quero compartilhar com você neste momento. Atos capítulo 4, versículo 23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Olha o que está acontecendo. Pedro e João foram soltos,
Eles receberam grandes ameaças, mas eles são soltos. Então o que eles fazem? Eles voltam para os seus, para os companheiros, para os outros discípulos. Provavelmente nesse lugar também tinham familiares, pessoas que também seguiam a Jesus, outros apóstolos, outros discípulos, discípulas de Jesus. E eles chegam lá e eles contam tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Eles contam a respeito das ameaças, das palavras duras que eles provavelmente ouviram. Eles contam tudo. Diante das ameaças, eu quero perguntar para você, o que você faz? Diante das ameaças da vida, quando a vida parece que vai nos engolir, quando a nossa situação financeira ela é tão caótica, ela é tão difícil, que nós não encontramos luz no fim do túnel e parece que é o fim da nossa vida. Parece que quando a gente tem um problema de enfermidade no nosso contexto familiar, aquilo é tão doloroso, aquilo é tão complicado, aquilo é tão difícil, por mais que as pessoas tentem nos acalmar e nos alentar, trazendo palavras de esperança, para a gente aquilo vai ficando tão oco e tão difícil, porque a gente não consegue ver luz no fim do túnel. Quando as ameaças da vida atingem a mim, atingem a você, o que a gente faz? A gente se isola? O que você tem feito? Você reclama da vida, das pessoas, de Deus? Ou você vai para as redes sociais? Escolhe uma rede social, vai lá e escreve o máximo que você puder contra as pessoas que provavelmente estejam causando mal para você, e a culpa é delas, a culpa não é de mais ninguém. O que você faz quando você está diante de duras e verdadeiras ameaças? O que eles poderiam fazer aqui? Eles tinham uma alternativa, eles poderiam ficar quietos. Vamos ficar quietos diante dessas ameaças que Pedro e João vieram contar para a gente e vamos montar uma mega igreja. Afinal de contas, nós temos 5.000 novos convertidos. A gente vai montar uma nova igreja, essa igreja vai ser mais para dentro porque a gente vai sofrer perseguição, então a gente vai pensar mais na gente. Uma outra alternativa que eles tinham era ignorar as ameaças contra a fé e tocar a vida, como se nada tivesse acontecido. Vamos deixar quieto esse negócio. Para que ficar falando de Jesus, falando da ressurreição, falando que o reino chegou? Para que a gente vai seguir nessa direção? Vamos tocar a nossa vida, trabalhar, acordar cedo e pagar nossas contas quietinhos, que vai ser melhor para a gente. O que a maioria de nós faria? Deixaríamos quieto? O que você faz quando as ameaças alcançam você? Diante desse texto, a gente aprende 3 coisas, pelo menos, que eu gostaria de compartilhar com você. A primeira delas, que a gente aprende com os discípulos e com as discípulas de Jesus aqui em Atos. Diante das ameaças, ore. Diante das ameaças, não reclame para as pessoas que estão em torno de você, a respeito do seu patrão, a respeito dos seus colegas de trabalho, a respeito do seu vizinho, da sua vizinha, que não entendem você, dos seus familiares que nunca te apoiaram, que nunca deram a mínima para você, a culpa é deles, da sua vida não fazer sentido. Não faça isso. Diante das ameaças, ore. Diante das ameaças, ore. É isso que a gente aprende aqui com os discípulos e discípulas de Jesus em um contexto de grandes e terríveis ameaças de risco de morte. Capítulo 4, verso 24, parte A. Ouvindo isso, quando as pessoas que estavam naquele local recebendo a mensagem de Pedro e de João a respeito das ameaças dos chefes dos sacerdotes, ouvindo aquilo, eles levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: diante das ameaças, ore. E diante da oração, da necessidade da oração, eu quero pensar com você 2 coisas particulares. Esse levantaram juntos a voz de Deus revela para a gente unidade naquele povo. Não tem gente ali orando na direção de, quer saber, vamos por aqui, vamos deixar quieto essa reunião, vamos esquecer Pedro e João, vamos montar um novo grupo aqui nessa direção e outras pessoas aqui orando em outra direção. Não. Eles levantam juntos a voz a Deus.
Eu tenho a impressão que, de fato, eles levantaram a voz mesmo. Eu tenho a impressão que essa não foi uma oração daquelas que a gente faz nos nossos cultos públicos, onde uma pessoa ora e as outras pessoas estão ouvindo e atentas, ouvindo o que aquela pessoa que está orando está dizendo. Não, eu acho que era um momento de tamanho desespero, era um momento de uma situação real. Afinal de contas, o nosso mestre foi crucificado esses dias. O nosso mestre Jesus, ele morreu duramente crucificado não faz muito tempo. Agora, Pedro e João acabaram de ser ameaçados. Isso aí vai chegar na gente também. E diante do desespero, diante das ameaças, diante do cheiro da morte, o que eles fazem? Eles oram. E eles oram juntos. Aqui a gente aprende que orar é importante. Obviamente, orar é muito importante. Nós, como discípulos de Jesus, neste momento histórico único que estamos vivendo, nós deveríamos estar aprendendo, tendo uma lição única, exclusiva, inegociável em nossas mentes e corações, de que a oração é extremamente importante e inegociável, isso é fato. No entanto, o que a gente aprende aqui é que mais do que a oração ser importante, ela é importante quando nós fazemos em comunidade. Neste momento, a gente não pode orar juntos como a gente gostaria, em virtude do isolamento social. No entanto, a gente pode se encontrar naquele lugar chamado oração, toda vez que nós estamos orando uns pelos outros, levantando a voz juntos a Deus. O texto continua, eles levantam a voz, eles dizem o seguinte: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. E aqui ele cita o Salmo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governadores se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Além da unidade na oração, diante das ameaças, a gente percebe aqui também que os discípulos e discípulas de Jesus, eles oram com confiança. Não é uma oração desesperada, de quem sabe que Deus não está no controle. Não é uma oração desesperada, de quem implora para Deus fazer alguma coisa, mas na verdade não sabe de onde Deus está vindo, para onde Ele está indo, como Deus se parece. É uma oração de quem conhece o Senhor. E de alguém que tem confiança em Deus. A gente percebe aqui, nessa oração, uma explanação a respeito de quem Deus é. Deus é o Criador dos céus, da terra, de tudo que há, e detém todo o poder. Por isso, não há nada que possa fugir do controle de Deus, e essas ameaças também não. Deus sabe disso. E Deus continua no controle da história. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Olha a confiança dos discípulos e das discípulas de Jesus, no sentido de que nada, absolutamente nada, pegou Deus de surpresa. Eu não sei o que você está passando neste momento histórico da sua vida. Eu não sei como está o seu casamento, seus filhos, o seu trabalho. Talvez você esteja vivendo dias tão difíceis, somados a essa questão da pandemia, somados à crise econômica, e você tem outros problemas enormes que você está tendo que gerenciar. Mas o que eu quero lembrar você é que você pode, diante dessas ameaças, entregar a Deus em oração tudo o que você está passando, assim como esses discípulos de Jesus fizeram, na confiança de que Deus nunca perdeu as rédeas da história. Uma segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que, diante das ameaças, ouse orar por coragem e sinais. Diante das ameaças, peça a Deus por coragem. Ouse orar pedindo coragem e sinais.
Diante desse contexto de ameaças, ok, eles foram orar. Os discípulos e as discípulas de Jesus foram orar. Isso a gente já sabe, que eles oraram em unidade, unidos, juntos, levantaram a voz ao Senhor e que oraram com confiança de que Deus, de fato, tem o controle da história. Mas qual foi o alvo da oração deles? Pelo que eles pediram? O que, na direção do que eles estavam clamando ao Senhor? Eles podiam estar orando, pedindo para Deus, Deus, por favor, livra-nos dessa perseguição. Não seria uma oração justa? Deus, livra-nos dessa perseguição, esses homens maus que estão vindo na nossa direção e querendo nos perseguir, acabar com a gente. Deus, livra-nos desse contexto de perseguição. Ou eles poderiam estar orando, pedindo para Deus, para que não houvesse nenhum tipo de empecilho para que a obra de Deus continuasse. A gente não ora assim às vezes. Deus abre as portas, que a gente não experimente nenhum tipo de empecilho, que o Senhor faça com que a sua obra cresça. Ok, seria uma oração honesta. No entanto, neste contexto de ameaças, para ter um encontro de encorajamento de fato, esses discípulos e discípulas de Jesus, eles optam por fazer uma oração perigosamente corajosa. Uma oração perigosamente corajosa. Olha o que os discípulos fazem, como eles oram. Versículo 29 e 30, o texto diz o seguinte: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Duas coisas aqui que eles pedem especificamente. Primeiro, eles oram para que Deus considere as ameaças dos chefes dos sacerdotes, do capitão da guarda do templo, dos saduceus, de todos os chefes religiosos daquele contexto, que Deus considere, essas ameaças são reais. Deus, o Senhor sabe o que está acontecendo aqui. Jesus acabou de ser crucificado, a gente está correndo risco de morte verdadeiramente. No entanto, capacita a gente para que a gente possa anunciar a tua palavra, anunciar a Jesus, anunciar a ressurreição dos mortos, anunciar o reino de Deus que chegou corajosamente. Gente, que ousadia! Muitas vezes nós, nesse contexto que estamos vivendo, porque as nossas igrejas, nossas construções, nossos espaços públicos estão fechados, nós acreditamos que a igreja está fechada. E aí a gente entra no nosso modo de vida de zona de conforto e a gente simplesmente, em vez de demonstrar, em vez de pedir a Deus coragem, a gente pede para Deus simplesmente conforto e estabilidade. A gente pede para Deus simplesmente olhando para a gente mesmo, mas, gente, em contexto de ameaça, em um contexto de dificuldades. Olha o que esses discípulos fazem. Quando você está diante de ameaças, diferentes tipos de ameaças, como você reage? Ok, você ora, eu não duvido que você se dirija a Deus em oração, eu acredito que você faça isso. Mas como você ora, revela muito do seu relacionamento com Deus e de como você entende Deus ser o Senhor da história ou não. Como você ora, o alvo da sua oração revela muito a respeito da sua maturidade como discípulo e discípula de Jesus. Esses discípulos e discípulas de Jesus reunidos aqui neste lugar, eles já tinham passado por poucas e boas com Jesus. Eles tinham experimentado momentos fantásticos com Jesus, mas momentos dificílimos, como o momento da crucificação. E nesse contexto aqui, parece que eles estão maduros, parece que eles entenderam que seguir a Jesus é sim carregar a cruz, como Jesus havia dito. Seguir a Jesus é sim morrer para si mesmo, para que Jesus viva em nós. Eles entenderam que eles precisavam pedir
para Deus, não por livramento, como a gente gosta de falar. Deus, livra-nos disso. Não livra a gente de nada, Senhor. Simplesmente nos dá coragem para anunciar a tua palavra. E a segunda coisa que eles pedem aqui nessa oração: estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Eles oram para que Deus os capacite com coragem para anunciar a palavra, mas eles oram também por sinais. Eu quero desafiar você a orar por sinais também. Não simplesmente sinais sobrenaturais, como a gente às vezes imagina que possam acontecer, e podem de fato. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente possa pedir, pensar ou imaginar. No entanto, talvez você possa orar pelo sinal, por um milagre do seu cônjuge passar a querer saber mais a respeito de Jesus, se ele ainda não conhece a Cristo. Talvez o sinal é ver o seu filho se arrependendo de determinadas coisas e encontrando de novo esperança no Evangelho. Talvez o sinal seja você perder um pouco o gosto por algumas coisas que são honestas, que são íntegras sim, mas que você pode deixar para depois, para ter mais prazer novamente na palavra e na oração. Porque qual é o objetivo aqui? O objetivo principal é anunciar a palavra corajosamente. E os sinais, as maravilhas, elas servem para que as pessoas creiam nessa palavra, para que não seja apenas um discurso, mas seja vida, de fato, sendo compartilhada com aqueles que ouvem. Diante das ameaças, ore ao Senhor. E ore pedindo coragem, ore pedindo sinais, não ore pedindo livramento, não ore pedindo simplesmente um aumento de salário, não ore simplesmente pedindo para o seu filho não ficar doente, para nada de ruim acontecer comigo, com você. Ok, a gente pode orar nesse sentido, mas a gente precisa ir para um nível mais profundo, de maturidade com o Senhor. Ore pedindo coragem, para que nós compartilhemos, independentemente de não estarmos tendo um espaço público neste momento, um encontro público, que nós continuemos compartilhando via WhatsApp com os nossos amigos. Gente, quem são seus amigos? Onde estão os seus familiares? Mande uma mensagem, compartilhe esta mensagem, compartilhe este link com esta mensagem e junto, mande um áudio e pergunte assim: como você está? Eu posso fazer alguma coisa por você? Eu posso orar por você? É interessante que os discípulos de Jesus, eles têm a noção de que coragem não é algo que a gente nasce possuindo. Coragem não está simplesmente no meu DNA. Coragem para anunciar a palavra não é algo que eu aprendo com os meus pais e com as minhas mães pura e simplesmente, com a minha mãe pura e simplesmente. Coragem é algo que o Espírito Santo me dá. Em tempos de ameaças, compartilhar a palavra, anunciar a palavra de Deus é para quem recebeu isso do Espírito Santo. Por isso eu quero convidar você a orar diante das ameaças e pedir para o Espírito Santo encorajar você a anunciar a palavra. E uma terceira coisa que eu aprendo aqui é que depois que eu oro diante das ameaças, depois que eu peço por coragem, por sinais, Deus ouve a oração da igreja e de fato a encoraja. Deus ouve a oração da igreja e a encoraja. Encontros de encorajamento não são quaisquer encontros. Você encontra uma pessoa na padaria, no supermercado, um amigo, um familiar que há muito tempo você não via, isso é legal, isso é importante. Mas existem alguns encontros que são encontros de encorajamento, e esses encontros são únicos. E esses discípulos e discípulas de Jesus experimentaram isso, e eu quero que você, que a nossa comunidade cristã experimente isso também. Porque quando a gente ora, Deus vem na nossa direção. Deus não precisa da minha oração para intervir na minha história.
Mas quando eu oro, Ele intervém na minha história, sim. É isso que a gente aprende na sabedoria bíblica de capa a capa. Olha o que o texto diz para a gente. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Depois de orarem. Essa palavra aqui, o evangelista Lucas, ele é um escritor fantástico, detalhista. Ele não colocou essa expressão depois de orarem simplesmente para informar a gente de uma maneira rasa, não. Ele coloca essa expressão aqui antes de coisas fantásticas que aconteceram, no desfecho dessa perícope. Ele coloca essa expressão para dizer para mim e para você que tudo isso aconteceu depois que eles oraram. Depois que eles tiveram um encontro de encorajamento. Como tem sido a sua vida de oração? Como tem sido a nossa vida como discípulos e discípulas de Jesus, a nossa vida de oração? O nosso rosto tinha que corar de vergonha, porque a gente ora muito pouco, como quem até não acredita que de fato Deus possa fazer o que Ele diz na palavra que pode fazer. Nesse texto, Lucas conta pra gente que depois que eles oraram, aconteceram 3 coisas. Primeiro, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Isso significa, no Antigo Testamento tem várias passagens, onde o povo de Deus começa a orar, começa a clamar, se arrepende e começa a gritar diante de Deus, e de repente o lugar onde eles estavam treme. Isso significa que Deus está testificando no coração deles, que Deus está com eles, que Deus ouve as suas orações e que eles não estão sós. Eu quero dizer para você que quando você ora, que quando você pede a Deus por coragem, quando você ora e se quebranta diante do Senhor, Deus vem na sua direção. E Ele treme, talvez não um lugar físico onde você esteja, mas Ele treme, Ele abala as suas estruturas. Deus abala as minhas estruturas. Quando eu oro sinceramente, com integridade de coração, e eu me entrego diante do Senhor, e eu clamo a Ele, eu entrego para Ele o meu contexto de ameaças, eu peço para Ele coragem para perseverar compartilhando da mensagem do Evangelho, Deus vem na minha direção e abala as minhas estruturas, porque Ele é poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra, infinitamente maior, imensurável, nós não temos palavras para descrevê-lo. Uma segunda coisa que acontece aqui é que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é a ferramenta usada por Deus para me capacitar, para capacitar você a fazermos o que precisa ser feito. Você quer se tornar uma pessoa corajosa. Você quer se tornar uma pessoa que enfrenta as circunstâncias que se apresentam para você, as circunstâncias adversas. Você quer se tornar uma pessoa corajosa? Você não vai aprender isso num livro. Não adianta você comprar um livro de autoajuda fantástico a respeito de como ter coragem para enfrentar os problemas. Não adianta. A má notícia para você é que não adianta. Você precisa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que me conduz a novos hábitos. É o Espírito Santo que me ajuda a fazer o que eu preciso fazer, a deixar de fazer o que eu preciso deixar de fazer. É o Espírito Santo que me ajuda a ser uma nova criação. É o Espírito Santo que me ajuda a ser um novo Carlos, uma nova versão de mim mesmo, mais parecida com Jesus. E eles ficaram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Quando você ora, quando você se achega a Deus, quando você clama ao Senhor, diante de ameaças, o Espírito Santo nos enche com a presença dEle e nos conduz para sermos quem nós deveríamos ser de fato. Uma terceira coisa que acontece aqui, Deus responde, Deus vem na direção deles, e Deus responde à oração deles, e eles passaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Em tempos de ameaças,
Em tempos de dificuldade, em tempos de risco de morte, os discípulos de Jesus não se intocam, os discípulos de Jesus não ficam enclausurados, os discípulos de Jesus não se omitem, os discípulos de Jesus anunciam corajosamente a palavra de Deus, isso não é mérito deles. Isso é dom do Espírito Santo de Deus. Em tempos de pandemia, em tempos difíceis como os que vivemos, que o Espírito Santo me encha e encha você que está assistindo essa mensagem para compartilhar corajosamente do Evangelho. Não de uma religião, por favor, não fale nem do nome da sua igreja. Não fale nem do nome da comunidade cristã que você frequenta. Fale de Jesus, do que Ele fez na sua história. Fale que Jesus entrou na história, apesar de nós sermos pecadores, mas Ele entrou na história para fazer com que a gente tenha acesso à nova vida, à vida da nova criação, à vida do reino de Deus. O reino de Deus chegou em Jesus e as pessoas precisam saber disso. Mas diante de ameaças, a gente se intoca, a gente se encolhe, mas o Espírito Santo me dá coragem para ir e compartilhar, e falar, e abraçar, e me expor, mesmo diante de ameaças, para a honra e glória de Deus. Para a gente refletir e praticar durante essa semana. Primeiro, em tempos de ameaças, onde você tem encontrado abrigo? Não tenha dúvidas, você encontra abrigo em algum lugar. Alguns encontram abrigo na família, outros em amigos, outros encontram abrigo em uma cervejinha, na bebida alcoólica, no churrasquinho. Outros encontram abrigo em um filme, em um seriado de Netflix. Outras pessoas encontram abrigo se isolando. Onde você encontra abrigo? 2. Ore a Deus por coragem para anunciar o Evangelho. Ore a Deus por coragem, por força, por persistência no anúncio do Evangelho. Em dias difíceis, que nós sejamos corajosos na direção de compartilhar da vida de Jesus. E se você não se sente capaz, se você acha que isso não é para você, 3, o Espírito Santo é quem irá capacitar para que você seja quem o Pai quer que você seja. Porque o pecado já não mais pode nos dominar. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a dor, e o reino de Deus chegou. E porque o reino de Deus chegou, o Espírito Santo está aqui para me capacitar e capacitar você para ser quem nós deveríamos ser, sem a influência do pecado. O reino de Deus está entre nós. Queria que você fechasse seus olhos. Gostaria de orar com você. Deus de infinita graça, muito obrigado, porque em tempos de ameaças, em tempos difíceis, de incertezas, de frustrações, de decepções, nós podemos encontrar no Senhor abrigo. Deus, eu oro para que os meus irmãos e as minhas irmãs que estão assistindo essa mensagem, que em tempos de ameaças, Deus, que eles orem, encontrem na oração descanso, abrigo, consolo. Mas não apenas isso, que essa oração seja confiante, Deus, na direção de pedir coragem, para que o Senhor mostre, Deus, a partir de sinais, a partir da sua glória, da sua presença, que o Senhor mostre para outras pessoas que o reino de Deus chegou e que outras pessoas, familiares, amigos nossos, não precisam mais ser escravos do pecado, não precisam mais ser escravos de situações, Deus, que os seus casamentos sim têm jeito, que os seus filhos têm jeito. Por quê? Porque o reino de Deus chegou. Que nós, os seus discípulos e as suas discípulas, tenhamos coragem, Deus, para não apenas discursar nessa direção, mas viver isso de fato. E que isso não seja um fardo para mim, nem para ninguém que está assistindo essa mensagem, mas que isso seja algo natural, que o Espírito Santo nos capacite bondosamente
alegremente, amorosamente. Faz isso, Pai, em nome, por amor de Jesus. Amém. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus, que bem preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Vamos cantar juntos: grande é o nosso Deus, e grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Oi, pessoal. Oi, E aí, como todos estão? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui nesse momento de quarentena, aguardando ansiosos para que possamos estar juntos novamente. Um abraço a todos. sim, não vejo a hora que tudo isso passe,
a gente estarmos juntos em convívio novamente. Beijo a todos, saudades. Oi gente, tudo bem? Boa noite. Nós estamos aqui confinados, como todos vocês, mas estamos bem, eu, Gabriel, André, com saudade de todos vocês, com saudade dos nossos encontros, mas mesmo assim estamos em pensamento e oração com todos vocês. E aguardamos o dia da gente voltar a se encontrar novamente. Olá pessoal, espero que esteja todo mundo bem, tá? Estamos com saudades e esperando a hora de estarmos pertinho de novo, todo mundo junto no culto, todo mundo comemorando e festejando, tá bom? Deus está pondo a mão em nossas vidas e nos protegendo e logo isso tudo passa e podemos comemorar, tá bom? Um beijo grande para todo mundo e fiquem com Deus, tá bom? Beijo, abraços. Beijo, tchau. Tchau. No Espaço de Vida, nós temos o Espaço de Oração. É uma oportunidade para você compartilhar conosco seus motivos de oração e de agradecimento. Uma equipe da nossa comunidade se compromete a orar por você. Mande mensagem para nossos pastores. Estaremos juntos com você nas dificuldades da vida. Todas as semanas, em dias e locais diferentes, acontecem nossos grupos de conexão. São momentos valiosos de amizade, de cumplicidade, de oração e aprofundamento nas Escrituras. Porém, por causa da pandemia do coronavírus, nossos grupos estão acontecendo de forma virtual. Você que deseja participar, entre em contato com um dos pastores do Espaço de Vida, eles te ajudarão a encontrar um grupo. Todos nós sabemos do momento de pandemia que vivemos e do impacto que o coronavírus tem gerado e ainda gerará em nossas vidas nas mais variadas áreas. Como igreja, oramos para que Deus tenha misericórdia de nós. Porém, mais do que orar, nós queremos ser a resposta das nossas orações. E para que isso seja possível, não podemos nos esquecer de que a igreja precisa honrar com seus compromissos também na área financeira. Por isso, você que tem feito parte da construção do Espaço de Vida, que é membro desta comunidade, não perca o privilégio de contribuir neste momento tão importante da missão da nossa igreja. Você precisa de um aconselhamento, de uma oração ou tirar dúvidas sobre o desenvolvimento da fé baseada em Jesus? Entre em contato com os pastores do Espaço de Vida. Por causa da pandemia, os encontros estão sendo online ou por ligação, mas nossos pastores seguem disponíveis e terão o prazer em ouvir a sua história. Que nessa semana que se inicia, o Espírito Santo encha você de coragem para compartilhar a respeito de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus Pai poderoso, os dons e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre todos vocês, discípulos e discípulas de Jesus, hoje para todo sempre.